Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Paulo Ramos para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 79ª sessão ordinária, que, iniciada às 15 horas, encerrou-se às 16 horas e 55 minutos. Anuncio. Projeto de Lei 1257-A de 2015, autoria do deputado Carlos Mick, redação final. Institui o Programa de Proximidade no Estado do Rio de Janeiro, que visa dar acolhimento e atendimento às pessoas em estado de vulnerabilidade social em situação de elevado risco de saúde. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam essa moção, aprovado. Senhor presidente. Não, deputado. Vai autógrafo. Só para declarar rapidinho. Deixa eu fazer um apelo a vossas excelências. Vamos dar uma acelerada, em 10 minutos a gente zera a pauta, 15 Mas minutos. eu prometo Aí, que 30 segundos, só para agradecer. Pode agradecer ao final, vamos acelerar, por favor. Eu faço um apelo a vossa excelência, aí todo mundo pedindo. Então tá, então eu concordo com vossa excelência. Obrigado. Vai autógrafo. Anuncio o projeto de lei 4259/2018, de autoria do deputado Paulo Ramos, redação final, que dá o nome de Engenheiro José Chacon de Assis, a sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca, no município de Niterói. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam a discussão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, discussão única, projeto de lei 1714/2016, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que cria o mecanismo de prevenção e combate à pedofilia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade e assuntos da criança, adolescente e do idoso favorável com emendas. E de Segurança Pública e Assuntos de Polícia favorável com as emendas da Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e do Idoso. Relatores, deputados Edson Bertassi, Tia Ju e Paulano. Para emitir parecer, pendente de parecer da Comissão de Educação, de Saúde, de Orçamento, Educação, Saúde, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Pela Comissão de Educação, deputado Conte Bittencourt, deputado André Lazzaroni, deputado Valdec Carneiro, deputado Flávio Serafim, deputado Gustavo Tutuca, deputado Tio Carlos. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Saúde, deputado Fábio Silva, doutor Deodalto, Lucinha, Jair Bittencourt, doutor Julianelli. Favorável com as emendas, presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, atendendo o pedido do autor do projeto, deputado Samuel Malafaia, favorável com as emendas da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e Idoso. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, parecer da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso. As emendas. Os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam nessa... Senhor presidente, Federação. só pedir de esclarecimento. Os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Vai a redação... Espera aí, né? Não, ok, não. A emenda é outra. Vai a redação final para... Anuncio, tramitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de lei 1427-A de 2016, de autoria do deputado Wagner Montes, que dispõe sobre a publicidade das informações de arrecadação do ICMS no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam essa discussão, aprovado, vai a promulgação. Projeto de lei 21, vai a autógrafo. Projeto de lei número 2156/2016, de autoria do deputado Felipe Soares e Tio Carlos. Institui a política estadual de educação permanente para a qualificação dos profissionais de assistência social, saúde, segurança e educação, para a promoção de ações de caráter terapêutico, preventivo e educativo direcionadas aos cuidados com pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Havendo quem queira discutir,
projeto recebeu 5 emendas e retorna às comissões. Em segunda discussão, projeto de lei 645/2015, de autoria do deputado Átila Nunes, que altera a lei 6.775, de 16 de maio de 2014, para determinar a reserva obrigatória de assento para acompanhantes de pessoas com deficiência nos estádios, ginásios esportivos, parques aquáticos e similares. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam a discussão, aprovado, vai ao autógrafo. Projeto de lei 1993 de 2016, de autoria do deputado Dr. Deodalto, que dispõe sobre a realização de exames de troponina cardíaca em pacientes na rede pública de saúde do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam a discussão, aprovado, vai ao autógrafo. Pela ordem, deputada Femeragem. Então, senhor presidente, eu queria registrar e pedir apoio de Vossa Excelência, porque o meu gabinete, sempre em luta da saúde, dos trabalhadores da área da saúde, ele tem recebido várias denúncias em relação a 3 hospitais. Um é o Hospital Ronaldo Gazola, que inclusive eu fiz um contato com a deputada Tia Ju, com o prefeito Crivella, porque é um hospital sobre a gestão da prefeitura. Os trabalhadores informando, senhor presidente, que eles já estavam há 3 meses sem receber o pagamento. E isso já estava repercutindo na assistência à população ali daquela região de Acari. Hoje, recebi mais 2 denúncias, do Albert Schweitz e do Pedro II, com as mesmas denúncias, né? Falta de salário. E quando a gente vê a OS, que está administrando esses hospitais, é a OS Viva Rio. Então, senhor presidente, é um absurdo, né? Novamente, é a mesma ladainha, essa Casa Legislativa, os deputados recebendo denúncia dos trabalhadores, informando que não tem salário. Como é que alguém trabalha sem salário, presidente? Não dá. Esses hospitais, os 2, o de Acari é Viva Rio, o Albert é Cruz Vermelha, né? São 2 OS. E eu pediria, senhor presidente, eu ia pedir a Vossa Excelência que assinasse comigo um documento solicitando ao Ministério Público do Trabalho e ao prefeito Crivella que regularizasse essa situação. Porque o que vai acontecer? Greve, paralisação e novamente Vossa caos Excelência no Rio de faz Janeiro. um expediente para o presidente encaminha. A senhora, como presidente da Comissão de Saúde, faz o encaminhamento, eu encaminho. Tá bom, obrigado. Anuncio. Projeto de lei 4324 de 2018, de autoria do deputado Dr. Julianelli Gilberto Palmares, que altera a lei 4.119, de 1º de julho de 2003, que dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos e materiais necessários à sua aplicação e à monitoração da glicemia capilar aos portadores de diabetes da outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam nessa discussão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio. Declaração de voto, presidente. Deixa Só porque eu fiz o pessoal está aqui, presidente. Ok. Eu queria agradecer, senhor presidente, e agradecer a sua paciência inicialmente, agradecer a presença das associações de diabéticos, agradecer aqui a aprovação desse projeto por parte dos deputados, entendendo que é um assunto de extrema importância, porque garantir a insulina garante exatamente que não se trate depois AVC, infarte, complicações vasculares. Isso é muito importante. Mas eu estou aqui, senhor presidente, dizer que isso foi fruto de audiência pública e eu queria pessoalmente agradecer às assessoras Ângela, do deputado Gilberto Palmares, e Priscila, do meu gabinete, que fizeram essa ligação e entenderam a importância desse projeto, que agora culmina com a aprovação por parte dessa casa. Agradeço e parabéns a todos por essa luta. Senhor presidente, eu faço minhas as palavras do deputado Dr. Julianelli. Queria saudar
a Sheila, as várias associações que travam essa luta há muito tempo, uma luta importante. E eu espero que a sanção desse projeto pelo governador seja uma homenagem aos que lutam para dar qualidade de vida a pessoas com diabetes, inclusive crianças. E dizer que eu e o deputado Julianelli apresentamos esse projeto, mas o mérito da insistência, da cobrança, para que hajam projetos de atenção às pessoas com diabetes, inclusive crianças, é o mérito daqueles que lutam. Então, parabéns à Adila, parabéns às demais associações. Anuncio em discussão única projeto de resolução 797/2018, de autoria do deputado Rosenberg Reis. Concede a medalha Tiradentes, respectivo diploma ao excelentíssimo senhor Jorge Zelenka Júnior, capitão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Dica. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão, em votação, os senhores que aprovam a comissão, aprovado, vai a promulgação. Indicação legislativa 261/2018, de autoria da Comissão de Indicação Legislativa, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro um envio de mensagem que obriga as escolas públicas e particulares de ensino no Estado do Rio de Janeiro a ministrarem atividades extracurriculares noções sobre educação financeira no período que menciona. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. A indicação recebeu 2 emendas e retorna às comissões. 3. 2. Requerimento 470/2018, de autoria do deputado Paulo Ramos, que requer a sessão do plenário Barbosa Lima Sobrinho para a realização de sessão solene e entrega de medalha Tiradentes e respectivo diploma ao doutor Cid Cury, ex-presidente da SEDAI, Companhia Estadual de Água e Esgoto do Estado do Rio de Janeiro, pela sua luta contra a privatização da empresa. Parecer da mesa diretora, favorável, relator deputado Jânio Mendes. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam isso estão aprovados. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 684 de 2015, de autoria dos deputados Nivaldo Molim, Wagner Montes, dispõe sobre a implantação nos órgãos da administração pública direta e indireta do Poder Público do Estado do Rio de Janeiro, do Plano de Gestão de Logística Sustentável, PLS-RJ. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emenda. De Defesa do Meio Ambiente, favorável com a emenda da CCJ. Saneamento Ambiental, favorável com a emenda da CCJ. De Servidores Públicos, favorável com a emenda da CCJ. De Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, favorável com a emenda da Comissão de Constituição, CCJ. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável com a emenda da CCJ. Novos pareceres às emendas de plenário das Comissões de Constituição e Justiça, favorável com subemenda a número 2, contrária a número 1. De Defesa do Meio Ambiente, favorável com subemenda número 2 e contrária a número 1. Saneamento Ambiental, favorável com a subemenda número 2, Comissão de Constituição e Justiça e contrária à emenda número 1. De Servidores Públicos, favorável com a subemenda à emenda número 2 e contrária à emenda número 1. De Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, favorável com a subemenda número 2 e contrária à número 1. Relatores, deputados Luiz Paulo, Carlos Mink, Jânio Mendes, Nelson Gonçalves, Edson Albertassi, Luiz Paulo, Carlos Mink, Rosenberg Reis, Paulo Ramos e Paulo Ramos. Pendendo de pareceres da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle às emendas de plenário. Para emitir parecer, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, pela Comissão de Orçamento, eu vou acompanhar sobre as emendas o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que é favorável com subemenda à emenda 2 e contrário à emenda número 1. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, encerra em votação. Vamos votar o parecer da emenda, o parecer da CCJ, que é favorável com emenda. Os senhores que aprovam isso não estão aprovados. Agora, o parecer da CCJ às emendas de plenário, favorável com subemenda número 2 e contrário número 1. Os senhores que aprovam isso não estão aprovados. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam isso não estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão.
incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno. Tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 4060 de 2018, de autoria do deputado Tia Ju, que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro as quadrilhas juninas ou de roça, pendente de pareceres das comissões de Constituição, Justiça e de Cultura. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto de lei 4060, de autoria da deputada Tia Ju e de inspiração do senador, quando foi, Marcelo Crivella, que te inspirou, né? Que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro as quadrilhas juninas ou de roça. Foi inspiração do projeto dele? Não. Foi do grupo de quadrilheiros na minha sala, conversando, eles me pediram. Bom, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Vossa Excelência ontem decidiu constituir um grupo de trabalho presidido pelo deputado não, Samuel Malafaia não. Foi você, não foi? Deputado Valdec Carneiro, Zaqueu Teixeira. Isso. Nós vimos a Secretaria da Casa Zaqueu Civil. Teixeira. Enquanto esse grupo de trabalho não define esse conceito de patrimônio cultural e material, nós estamos dando o parecer pela constitucionalidade. Pela Comissão de Cultura, deputado Zaqueu Teixeira. Senhor presidente, parecer favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam. Parece como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda discussão. Anuncio. Em discussão única, projeto de resolução 517 de 2017, de autoria da deputada enfermeira Rejane, que cria o Prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, de combate às discriminações, preconceito de raça, cor, etnia e procedência nacional, e mesa diretora. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Deputado Carlos Mink já está aqui triste, porque a enfermeira Rejane, segundo o deputado Carlos Mink, invadiu área de competência específica. Mas, como isso é um órgão colegiado, o parecer é pela constitucionalidade. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputado Marcelo Freixo. Deputado Marcelo Freixo. Deputado Felipe Soares. Deputada Marta Rocha. Alô? Parecer favorável. Material de PM em algum lugar aqui embaixo? Pela Comissão de Combate às Discriminações, Preconceito de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional, deputado Carlos Mink. Senhor presidente, antes de dar o parecer, eu lembro a Vossa Excelência que eu não fiz a declaração a vosso pedido. Em seguida, Vossa Excelência fará. Tá. Então, parecer favorável. Pela mesa diretora, deputado Samuel Malafaia. Favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, se é da discussão, a presente proposta recebeu 5 emendas e retorna às comissões. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, Um instante, por favor, Valdec. pela ordem também, senhor presidente. Antes, porém, declaração de voto do deputado Carlos Mink, deputada Tia Ju e pela ordem Paulo Ramos e Valdec. Senhor presidente, era logo o primeiro projeto de pauta e era uma redação final do programa de proximidade da acolhimento às pessoas em situação de vulnerabilidade. É um projeto, deputado Valdec, deputada enfermeira Rejane, inspirado numa experiência exitosa de Portugal, de tratamento da população de rua de forma local, inclusiva, sem truculência,
com equipes pluridisciplinares. Portanto, eu fico contente, várias emendas foram feitas, o próprio deputado Valdec fez emendas, que eu me lembro, até o deputado Márcio Pacheco fez emendas, outros deputados fizeram emendas. Eu queria agradecer a todos. E, presidente, último ponto, lembrando a Vossa Excelência que aquele projeto dos animais, afinal já tinha pedido da inclusão de pauta, ao contrário do que foi dito. Deputado... Vivam os animais também. Deputada Tia, é que o Paulo Ramos estava na frente, Vossa Excelência. Paulo Ramos. Senhor presidente, só para fazer e pedir a atenção de Vossa Excelência e de todos, para fazer uma comunicação. Eu sei que, em decorrência da minha atuação política, eu desperto alguns ressentimentos. Sei que são muitos os meus adversários. Alguns são identificados. Mas eu sempre procuro travar a luta política com base em rigorosos princípios. E me preocupo quando se atrevem, imaginando que podem me alcançar, se atrevem a atribuir a mim, falsamente, procedimentos ilícitos. Há tempos atrás, juntamente com o deputado Carlos Osório, integrando uma frente parlamentar de proteção animal, compareci à Fazenda Modelo, na ilha de Guaratiba, Campo Grande, onde há um órgão do município do Rio de Janeiro ligado aos animais, vários animais, abrigo, milhares de cães, milhares de gatos e outras espécies animais. A ida lá se deveu a denúncias que foram trazidas para a comissão. Surpreendentemente, duas mulheres se dirigiram ao deputado Osório para dizer que não participariam daquela nossa visita. Eu não as conhecia. E, movidas por sentimentos que depois consegui apurar, as mulheres foram fazer provocações. Primeiro, desqualificando ou tentando desqualificar a atuação da comissão. Depois, dizendo tratar-se de um circo. Obviamente, eu tenho respeito às atividades circenses, mas o tom, o sentido foi pejorativo. A partir daí, houve a minha intervenção e a mulher insistiu que era um circo e que nós patrocinávamos aquela ação, que nós éramos políticos. E eu redargui dizendo que ela também estava numa atuação política. Enfim, como ela insistiu em nos agredir, reagi com indignação. Aliás, com muita indignação, sem que me tivesse percebido, esbarrei no telefone celular, que caiu, ainda me desculpem. Mas agora, nesse período de campanha eleitoral, estão dando uma outra versão ao episódio, dizendo que eu teria agredido uma professora. Descobri que as mulheres, uma pelo menos, pertencia ao órgão, tinha sido demitida, sob a suspeição de desvio de vacina e cobrança
para castrações feitas gratuitamente pelo órgão. A nossa ida lá para fiscalizar não tratava dessa questão. Mas as mulheres acreditaram, penso eu, que a fiscalização poderia também alcançá-las. E fizeram uma provocação. Mas agora, na campanha eleitoral, estão dizendo que eram professoras e não falsas protetoras de animais. Pessoas suspeitas de práticas ilícitas, que se tem registro em delegacia, que isso seja investigado. Agora estão praticando crimes cibernéticos. Diz que a campanha é uma guerra, e diz assim: em tempo de guerra, mentira que nem terra. Como a campanha assumiu alguma proporção, e as afirmações chegam a dizer que eu estaria percorrendo escolas para pagar a professores para que prestassem depoimentos favoráveis à minha ação política. Eu aqui nesta casa há 20 anos, sempre integrando a Comissão de Educação. Os profissionais da educação me conhecem. Mas como estão atribuindo práticas criminosas, eu já tenho as provas. Estarei fazendo um registro na delegacia especializada em relação a crimes cibernéticos, para que a autoridade policial possa, recebendo as provas que eu estou levando, tomar as providências policiais cabíveis para a responsabilização, sim, desses criminosos. E também, passada a eleição, também vou responsabilizá-los, não só criminalmente, como vou começar a fazer, mas também civilmente. Eu imagino, deputado Samuel Malafaia, que a luta política deve ser travada. A divergência de opinião sempre existe. Mas uma corrente política, imaginar que vai me alcançar com fake news, com notícias falsas, além de atribuir práticas criminosas, isto não me abala, mas as providências serão tomadas. Presidente, pela ordem, presidente, por favor. Tá. Pela ordem, senhor presidente, pode ser depois. Pela ordem, seria o deputado Samuel Malafaia. Presidente, houve um equívoco aqui na votação do parecer aqui da mesa, do projeto 507. Eu tinha avisado a deputada enfermeira Rejane que eu ia votar contrário, mas eu pensei que era outro projeto. Eu quero trocar o voto, porque eu votei favorável, mas o voto é contrário. Já falei com o presidente para que entre nos anais. E eu também, no meu projeto, isso é uma correção. No meu projeto, eu queria que incluísse no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, no projeto que foi aprovado hoje, projeto 1714, a supressão do anexo 2, que o deputado Valdec Carneiro me alertou, e eu achei muito correto o alerta dele para melhorar o projeto, o parágrafo da atitudes preventivas do anexo 2, cortar, que foi um exagero da minha parte. Eu coloquei: nunca deixe seu filho dormir fora de casa, ainda que seja uma casa de parentes ou amigos. Isso aqui não sei o que veio na minha cabeça, que eu fiz esse exagero legislativo. Por favor, eu quero agradecer ao deputado Valdec para que se retire essa parte, fazendo uma subemenda na Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado, deputado Valdec, e obrigado por o senhor atender esses meus dois à parte, trocando o voto naquele parecer para contrário e esse para corrigir essa falha do meu projeto. Pela ordem, senhor presidente. Apenas para fazer coro com o que disse o deputado Samuel Malafaia, porque de fato o deputado Samuel Malafaia apresenta um bom projeto, uma preocupação importantíssima para prevenir, combater e enfrentar essa prática hedionda, esse crime hediondo que é a pedofilia. Entretanto, no anexo, na verdade, a proposta é que as escolas públicas e privadas encaminhem cartilhas às famílias com orientações preventivas, o que é muito positivo.
mas essa realmente, enfim, passou do ponto, porque na verdade essa é uma prática importante de socialização para as crianças, dormir na casa da família, de um sobrinho, de um padrinho, às vezes até de um amigo mais próximo. Então, a orientação na verdade, o anexo 2 é o primeiro item do anexo 2, a primeira atitude preventiva. Acho que a comissão de redação final pode suprimir esse primeiro item. Então, endossando o que diz o deputado Samuel Malafaia e agradecendo ao autor por ter compreendido essa sugestão e ter acolhido a sugestão, porque de fato, eu acho que isso perturbaria o projeto, que é um bom projeto. Então fica o registro para que a comissão de redação final não deixe de suprimir antes que ele seja levado encaminhado para o autógrafo do governador. Senhor presidente, pela ordem. Deputado Gilberto Palmares. Senhor presidente, duas questões rápidas. Primeiro, exatamente essa. Pela elegância, pela fidalguia que o deputado Samuel Malafaia, pela capacidade que ele demonstra de diálogo, quando nós apresentamos projetos, nós nos abstivemos de apresentar emendas. Mas nós tínhamos a preocupação exatamente com essa questão, que você não pode coibir um pai de permitir que o filho durma na casa de um parente ou até de uma família amiga. Então eu acho que essa preocupação e essa sensibilidade dele ajuda a que a gente fique mais confortável com o projeto. Mas dizer para ele que não apresentei emenda em consideração a preocupação dele, que é uma preocupação justa, e a relação cotidiana com ele, que tem sensibilidade com relação a projetos nossos. Agora, a questão de ordem, senhor presidente, o deputado André Ciliano momentaneamente não está, mas queria que Vossa Excelência fizesse chegar a ele, que nós votamos aqui o projeto 3213, relacionado ao pessoal do Previ Banerj, pessoal dispensado na época da privatização, e ficou dele retornar em segunda discussão. A sugestão foi que ele retornasse no dia 2, para que ele fosse votado ainda na próxima semana. E o encaminhamento que foi dado é que o deputado Luiz Paulo solicitasse à Secretaria de Fazenda os dados, inclusive de natureza atuarial. O deputado fez essa solicitação logo no dia seguinte, e o nosso receio, a nossa preocupação é que, de repente, a Secretaria de Fazenda, que já dispõe desses dados há muito tempo, não fazer com que esses dados cheguem aqui e atrasar a tramitação do projeto. Então, nós reafirmamos a importância de que esse projeto seja pautado no dia 2. A galeria estava cheia aqui no dia, como Vossa Excelência viu. É uma aflição de muita gente daqui, do interior do Estado, dos vários municípios. É para corrigir uma crueldade ocorrida quando da privatização da Banerj. Então, a solicitação para que seja, de fato, pautado na terça-feira, no dia 2, o projeto 3213 de 2010. Obrigado. Deputado Gilberto Palmares, levarei ao conhecimento do presidente da Casa. Senhor Deputada presidente, Tia Ju. senhor presidente, eu gostaria aqui de agradecer, primeiro, parabenizar também ao deputado Samuel Malafaia pela preocupação e cuidado com relação a esse crime hediondo que é a pedofilia e a sua sensibilidade. Vossa Excelência sempre acata as boas sugestões e sempre é sensível a todas as sugestões que é dado. Então, aqui, parabenizar também a sua parte política, porque Vossa Excelência sempre acata a todas as questões que são pertinentes aos projetos apresentados por Vossa Excelência e que contribuem para eles, para a melhoria desse projeto. E eu gostaria, senhor presidente, de falar sobre o meu projeto que foi aprovado agora e agradecer aos meus pares, que é o projeto de lei 4060 de 2018, que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro as quadrilhas juninas e da roça. Senhor presidente, é muito importante o reconhecimento e desse movimento cultural que é típico dos nordestinos, mas que os cariocas abraçaram também. Hoje nós temos inúmeras quadrilhas, as federações, e muitas dessas quadrilhas, como hoje tem aqui o representante da quadrilha, o Pavilhão do Gonzagão, foi quem ganhou o concurso de quadrilhas aqui no Rio, vai concorrer, estão indo para Brasília para concorrer a nível nacional. E nós temos inúmeras quadrilhas juninas que fazem um trabalho dentro das comunidades, com as crianças, com os adolescentes. É uma ferramenta cultural muito importante que a gente precisa valorizar. E esse projeto foi apresentado através da demanda trazida
desses grupos de quadrilhas juninas e da roça, dos grupos que são realizados na Baixada, aqui no Rio, em diversas áreas do estado do Rio de Janeiro. Chegou a mim essa demanda, o pedido deles, para que a gente pudesse tornar as quadrilhas juninas e da roça um patrimônio material. Hoje eu ganhei aqui de presente a história e memória da cultura junina do Rio de Janeiro. Né? Agradecer ao pavilhão da quadrilha lá do Gonzagão, né? Do Gonzagão. Eu vou tentar conseguir para os meus colegas também que apoiam esse movimento cultural, que é importantíssimo. Tudo que é cultura é muito importante ser preservada. Então, agradecer aos meus pares e fico feliz, como nordestina que sou, e hoje eu não sou só nordestina, eu sou nordestina e carioca, eu sou baioca, mas de ver o Rio de Janeiro abraçar tanto essa cultura nordestina. Viva aos movimentos culturais e viva as quadrilhas da roça, as quadrilhas juninas. Parabéns e obrigado aos meus pares. A palavra é a deputada Jane. Esse sotaque da tia Ju é muito bacana, viu, Ju? E ser baioca é com muito orgulho, né? Bem, senhor presidente, eu já pedi pela ordem para trazer o problema dos 3 hospitais que estão sobre a gestão da OS Cruz Vermelha e da OS Viva Rio, no município do Rio de Janeiro, Pedro II, Ronaldo Gazola e Albert Schweitz, que estão sem pagar os funcionários, mas eu tenho mais 2 denúncias que eu queria trazer aqui para Vossa Excelência. Uma é a respeito... Denúncia não, 2 questões da área da saúde. Uma é o Hospital Leal Júnior, em Itaboraí, que mais uma vez os servidores públicos sofrem uma espécie de assédio moral. Eles são funcionários públicos do hospital, estão lá trabalhando, laborando, cuidando da população. E, infelizmente, a informação que chegou, senhor presidente, é que a OS não quer o convívio dos funcionários contratados pela OS. Deputado, só um instante. É Hospital Municipal, né? Leal Júnior. Leal Júnior, Municipal. Isso. Então, a OS que está fazendo a gestão do hospital, ela está expulsando os funcionários públicos do hospital. Eles estão já desesperados, falando o seguinte, que assim que acabar o processo eleitoral, as eleições, no dia 7 de outubro, eles terão que sair do hospital para assumirem suas funções na rede básica do município. E eles têm amor ao hospital, eles têm contato diário com a população que são usuários daquele hospital, gostam do trabalho de emergência, de centro cirúrgico, de hospitalar. E eles não têm identidade com o trabalho da atenção básica, que é vacina, que é PSF. Então eles pediram, pelo amor de Deus, para fazer alguma coisa, né, para conversar com o prefeito, para conversar com a gestão da OS, para manter esses funcionários dentro do hospital, fazendo sua carga horária, ganhando seu salário. Eles não estão reclamando do salário, nem das condições de trabalho, nem da jornada de trabalho. Eles estão reclamando porque eles vão ter que sair do hospital, que eles querem atender a população e serem jogados em outras unidades de saúde para trabalhar. Então, estou registrando e pedindo ajuda, porque nós vamos também interferir. E a outra questão é a respeito da CPI do ponto biométrico na saúde federal. São 5 hospitais federais e 3 institutos. A CPI já foi publicada aqui na casa. Inclusive, foi publicada no último dia 21 de setembro. Foi oficializada a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, da LERJ, que vai investigar fraudes em licitações
e outras ilegalidades no processo de implantação do ponto biométrico nas unidades federais da saúde do Estado do Rio de Janeiro. Então, pedimos a Vossa Excelência, é uma carta do Sindusprev, que apoie a instalação da referida CPI, que é uma reivindicação dos servidores e usuários da saúde federal. Então, desde já eles agradecem. Nós temos aqui o deputado, meu Deus, espera aí, Eliomar, esqueci seu nome, Eliomar. Olha que todo dia você me abraça, me beija, e eu vou esquecer seu nome. É a cabeça que já está doida. Então, o deputado Eliomar, ele solicitou entrar nessa CPI. O deputado Paulo Ramos está sugerindo, né, Paulo, que o deputado Gilberto Palmares, isso, adentre aqui na CPI. O deputado Valdec tem interesse também de estar nessa CPI. E eu sugiro que o deputado Paulo Ramos, que ele presida essa CPI, que é de suma importância para os profissionais da área da saúde. Eu gostaria de ser a relatora dessa CPI, e a gente está costurando esse processo aqui dentro da casa. Mas queria o apoio dos deputados, que é em relação aos hospitais federais. É a mesma coisa. Os funcionários querem trabalhar, botam o dedo no ponto biométrico e a marcação da presença deles, aqui tem ponto biométrico, né? Imagina se a gente botar o dedo aqui e sair a presença, Valdec, lá na Câmara Municipal do Rio, que é o que acontece nesses hospitais. Você bota o ponto biométrico, o dedo no ponto do relógio de Bom Sucesso e o teu ponto aparece lá no hospital do INCA, da rodoviária. É um absurdo. Então tem que fazer uma CPI, tem que investigar o processo licitatório, a compra, como é que isso foi, porque foi muito gasto, dinheiro da população, e as pessoas não conseguem trabalhar. Obrigada. Obrigado, primeira. O deputado Valdec, deputado Eliomar Coelho, o deputado Valdec estaria na frente? Não, o Eliomar está na frente. O deputado Eliomar Coelho, meu amigo, com a palavra. Senhor presidente, nobre deputado Nivaldo Muri, senhores deputados, senhoras deputadas, funcionários, prensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alege e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu vou falar sobre um projeto que, inclusive, foi aprovado, a redação final nesta sessão de hoje, de autoria do nobre deputado Paulo Ramos, que dá o nome do engenheiro José Sacon de Assis, a sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca, no município de Niterói. Eu pedi para fazer a razão, não é, nobre da intenção do deputado Paulo Ramos, porque o engenheiro José Sacon de Assis foi um grande guerreiro em defesa do meio ambiente, em defesa das nossas lagoas, rios e mares, uma pessoa comprometida com a luta pela democracia, foi companheiro meu, inclusive, na construção ou reconstrução do Sindicato dos Engenheiros no estado do Rio de Janeiro, e que brutalmente foi retirado da nossa convivência em Brasília, fazendo o exercício de Cooper à noite, foi atropelado. O engenheiro José Sacon de Assis estava em Brasília exatamente participando de sessões do Conselho Federal de Engenharia, que era o CONFIA, né, e Agronomia. Então eu não poderia deixar de louvar essa iniciativa, parabenizar o deputado Paulo Ramos e dizer que esta casa presta a devida homenagem, faz justiça
aquele que sempre foi lutador em defesa de uma melhor condição de vida para o povo fluminense. Então era esta a declaração que eu gostaria de fazer e que fosse registrado nos anais desta casa, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente. Deputado Valdec Carneiro. Deputado Nivaldo Mulim, eu também quero aqui endossar as palavras da deputada enfermeira Rejane acerca da importância e da urgência da instalação da CPI do ponto biométrico na saúde federal. Quero lembrar que o acervo de hospitais federais, de institutos federais da área de saúde no Rio de Janeiro, dão ao Rio de Janeiro um papel muito central na defesa do SUS. O SUS, que é um patrimônio do povo brasileiro, concebido e implementado a partir do processo constituinte e da nova Constituição de 88, vive no atual momento da vida brasileira sob grave risco, sob grave ameaça. Portanto, no Rio de Janeiro, onde nós temos a presença de várias unidades federais de saúde, algumas das mais emblemáticas, é muito importante entender que a discussão que fazemos sobre questões relacionadas ao funcionamento, à organização e ao funcionamento de hospitais federais e institutos federais da área de saúde tem repercussão nacional. No caso, trata-se de suspeitas, graves suspeitas que pairam sobre o processo licitatório e outras irregularidades a respeito da implantação do ponto biométrico nos hospitais federais e nos institutos federais de saúde. Por isso eu quero também reforçar, corroborar a importância de que nós instalemos o mais prontamente possível esta comissão parlamentar de inquérito e ao mesmo tempo, me colocar de novo à disposição, colocar o nosso mandato à disposição para integrá-la e cumprir essa tarefa importante e essa contribuição importante que o Poder Legislativo Estadual certamente dará para elucidar problemas, dirimir dúvidas, investigar, enfim, irregularidades que pairam sobre hospitais federais, em particular no tocante à implantação do ponto biométrico. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Bem, nada mais a tratar. Nada mais a tratar na ordem do dia. Passo o expediente final. O próximo orador é o deputado Dr. Julianelli. Dispõe de 10 minutos, deputado. Obrigado, deputado Nivaldo Mulim, que preside essa audiência. Eu quero tratar aqui mais uma vez sobre a situação da agricultura familiar, dos floristas do CADEG, que mais uma vez são pressionados pela administração do CADEG, que ilegitimamente tenta expulsá-los do mercado de flores do Rio de Janeiro. Um somatório de erros vem acontecendo ao longo dos anos. E agora culmina com mais uma agressão. Eles hoje estão aqui na frente do Fórum do Rio de Janeiro, fazendo uma manifestação contra a postura do judiciário diante das provas, vamos dizer assim, que eles apresentam, garantindo o seu direito a continuarem nesse processo, a continuar exercendo a sua profissão de agricultores familiares, que vendem seus produtos no CADEG. Queremos lembrar, senhores deputados, que são mais de 500 famílias de agricultores que vivem exclusivamente do seu trabalho no dia a dia da região serrana. Plantam debaixo de sol, debaixo de chuva, e tem o mesmo problema que tem todo agricultor, a partir do momento que tem que comercializar o seu produto. E, infelizmente, esse direito que acontece desde muito tempo atrás, há mais de 40 anos,
está sendo roubado, usurpado por parte do CADEG, que, diga-se de passagem, uma entidade que se fazia passar por ente público, quando na verdade é um ente privado. Cobrava taxas como se público fosse, mas é um ente privado. E a partir das denúncias feitas pelos agricultores e nessa casa, eles agora passam a dar entrevista assumindo o seu lado privado. O que na verdade acontece é que a Companhia de Fumos e Tabaco fez um empréstimo a uma cooperativa federal de banco para a construção de boxes para venda, para boxes comerciais. Não conseguiu pagar esse empréstimo. Vendeu, deu 84 boxes como garantia e perdeu esses boxes. Então, a parte construída realmente pertence a esse condomínio instalado. Mas eu lembro que o mercado de flores, senhor presidente, está instalado no pátio. No pátio, não na área do CADEG. Não na área dos boxes comerciais. Eles estão instalados numa área nos fundos do CADEG. E representam o mercado de flores do Rio de Janeiro. Consolidado junto à população do Rio de Janeiro. Praticamente todo mundo que compra flor para casamento, para festa, compra no mercado de flores do Rio de Janeiro. E esses mesmos agricultores estão sendo pressionados a saírem de lá, através de medidas truculentas por parte da segurança e também através da cobrança de taxas exorbitantes que inviabilizam qualquer comércio de agricultura familiar. Que nós sabemos muito bem, que nenhum agricultor familiar fica rico andando de carrão por aí. Nós sabemos disso. Praticamente, o que rende o trabalho da agricultura familiar é para garantir um mínimo de qualidade de vida. Eu duvido que apontem aí um agricultor familiar que tenha casa de praia, que tenha tantos imóveis, além daquela sua casa e daquele sítio que ele toca o seu negócio. Não tem, não vamos encontrar. Mas, infelizmente, esse grande poderio econômico representado pelo CADEG, entidade particular, que não tem o registro sobre a área, estou falando da área do pátio, não tem o registro da área do pátio, de imóvel do pátio, se diz dono e pressiona para a saída dos agricultores. Isso é um grande absurdo. Isso é um grande absurdo. Aquilo ali é uma área pública. Pública, a área do pátio. Que faz parte da área da antiga Companhia de Fumos e Tabaco. Então eu quero aqui, mais uma vez, denunciar esse grande absurdo que acontece diante dos nossos olhos, do grande contra o pequeno, do grande empresário contra o pequeno produtor rural. Essa luta de Davi contra Golias, que precisa, que me traz aqui denunciando esse grande absurdo que está acontecendo. Em determinado momento, fizemos aqui uma audiência pública, eles se recusaram a vir. Alegaram várias maneiras. Depois,
em determinado momento, manifestaram o interesse de uma conversa separada, junto com os representantes dos agricultores. Eu levei o conhecimento dos agricultores e eles não querem ficar conversando separado. É o direito deles. Não querem conversar. O que tinha para conversar foi mediado por essa casa numa audiência pública. Se o CADEG não veio, é problema deles. É problema deles. Eles se recusam, os agricultores não querem conversa em comitês pequenos. Então, é importante, senhores deputados, é importante que nós tenhamos muito claro o que está em jogo aqui. Está em jogo o trabalho de famílias que lutam no dia a dia, suando o corpo debaixo de sol e chuva, que trazem seus produtos para o Rio de Janeiro às 3 horas da madrugada, para de manhã cedo estarem vendendo ali. E a partir do ponto de venda meio-dia estão voltando para lá para ir para a roça outra vez. Essa é a luta do agricultor. Essa é a luta do agricultor. E esse mínimo, esse direito do trabalhador de ter o seu empreendimento de venda, de sustento da sua família. É isso que está sendo usurpado pelo CADEG. É isso que está sendo usurpado. Essa tentativa absurda por parte do CADEG. Então, termino aqui, senhor presidente, o meu veemente protesto contra esse absurdo que se faz debaixo dos nossos olhos. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, em exercício, deputado Nivaldo Mulim, senhores deputados presentes, doutor Giulianelli, Flávio Serafini, Valdec, Dionísio Lins. Senhor presidente, no dia 21 de setembro do corrente mês, entrou em vigor a Lei Complementar 182, de 20 de setembro de 2018, que dispõe sobre a redação de multas e juros de mora, no caso de pagamento de parcela única ou mais de uma parcela, dos créditos tributários relativos ao ICMS. E por emenda de diversos parlamentares, foi incluído também o parcelamento do IPVA sem multas e juros. E, por uma aglutinação de uma emenda do deputado Dica, esse parcelamento para o IPVA foi estabelecido no acordo de colégio de líderes em 10 vezes. Ora, esse projeto tramitou em regime de urgência e na Comissão de Constituição e Justiça fiz uma emenda para que este caso específico fosse excepcionalizado da lei que define que é proibido fazer refinanciamento nos próximos 10 anos, porque esse projeto tinha respaldo num convênio CONFAZ de 2 meses atrás e dizia o governador que era para pagar a folha de 13º. Por isso, o parcelamento máximo do ICMS seria de 3 anos. Entendo eu
meados de setembro, outubro e novembro, meados de dezembro, para dar tempo de pagar o 13º na segunda quinzena de dezembro. Hoje é 26 de setembro. Já se passaram 5 dias e o governo não regulamentou a matéria. Porque o governo precisa regulamentar a matéria para que os devedores possam exercer o seu direito e o dinheiro cair em caixa. Inclusive, os devedores de IPVA, que anseiam, muitos, em quitarem as suas dívidas. Então, estou chamando a atenção que cobram do Legislativo sempre urgência. Não conheço, deputado Waldeck, nenhum projeto de lei oriundo do Poder Executivo que não venha com pedido de urgência. Mas a urgência só vale para o Parlamento, porque quando volta para eles, a urgência decai. Então, estou aqui dizendo que este projeto foi aprovado do Refis por unanimidade dessa casa, somente pela condição de se fazer pagar o 13º do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, por emenda da Comissão de Constituição e Justiça, isso está dito no texto da lei. E por que estou cobrando? Se essa regulamentação não sair até sexta-feira, a semana que vem começou o mês de outubro. Olha, se o cidadão parcelar o ICMS em 3 vezes, a parcela de dezembro já entrará no mês de janeiro. E no mês de janeiro já venceu o prazo de pagamento do 13º e, felizmente, este governo já terá deixado de ser governo, que em 1º de janeiro toma posse o novo governador do Estado, seja ele quem o povo decidir que o seja. Por isso, queria trazer esta recomendação, senhor presidente, cobrando do governo agilidade, porque os funcionários do Poder Executivo precisam receber o seu 13º salário. Muito obrigado. Próximo orador inscrito. Silas Bento. Não estando presente. Geraldo Pudim. Não estando presente, Daniele Guerreiro. Deputado Tio Carlos. Deputado Osório. Deputado João Peixoto. Deputado Jânio Mendes. Deputado Dica. Deputado Átila Nunes. Deputado Paulo Ramos. Próximo orador inscrito, deputado Waldeck Carneiro. Senhor presidente, deputado Nivaldo Molim, senhores deputados, ainda presentes na sessão, você que nos assiste pela TV Alerj, nos segue pelas redes sociais, imprensa, trabalhadores e trabalhadoras aqui da Assembleia Legislativa. Senhor presidente, quero abordar 2 temas muito diferentes.
Em primeiro lugar, mas eu concedo preliminarmente uma parte preventiva ao deputado Conde Bittencourt, que havia pedido agora há pouco. Por favor, deputado. Excelência, agradeço a gentileza. Apenas, bom, Vossa Excelência na tribuna, porque é colega de comissão de educação. Mas para justificar, infelizmente, o deputado Serafim não está em plenário, mas justificando ontem uma intervenção dele, e na semana passada também, cobrando da comissão de educação, que fazemos parte, uma audiência para tratarmos do projeto de lei de autoria dele, que diz respeito à eleição direta do presidente da FATEC, da nossa Fundação de Escolas Técnicas no Estado do Rio de Janeiro. Esse projeto, como veio à pauta em plenário, pediu de urgência, eu aqui me manifestei, não sei, acho que Vossa Excelência estava em plenário, manifestei falando que o projeto de profundidade mudava muito essa concepção da gestão da rede de formação profissional, nada discutia o pleito da escolha democrática, mas precisava ter um amadurecimento da comissão, um amadurecimento desta casa. Eu não conheço um Estado que tenha um processo de escolha direta para o presidente da fundação que mantém as redes de formação profissional. Não conheço. Universidade, sim. O processo de consulta direta nas unidades escolares também, a própria FATEC o tem. Agora, eu fiz uma consulta, Vossa Excelência mesmo recebeu a minha consulta lá. Sim. Não vamos fazer uma audiência sem ter o quórum mínimo para aprofundarmos o debate e colhermos as impressões de cada deputado. Então, estou apenas justificando, todo respeito ao deputado Serafini, sei que é uma pauta do seu projeto eleitoral, mas a Comissão de Educação, que talvez seja a que mais se reúne nesta casa, Comissão de Educação que atende todos os pleitos dos seus membros quando encaminham assuntos para nos reunirmos em torno e debatermos. Eu consultei os colegas e a maioria não, quase a totalidade, o próprio deputado Serafini só poderia um dia. Então não é um momento pertinente, todo mundo envolvido numa agenda intensa, cumprindo aqui o parlamento e o processo de reeleição. Quero que Vossa Excelência compreenda, e estou aqui então, está aqui o deputado Serafini, justificando o porquê, né, de não termos feito uma audiência para uma matéria com essa envergadura nesse período do processo eleitoral. Apenas justificando. E o próprio deputado autor, né, solicitou vários temas que foram tratados na comissão. Aliás, todos os temas foram devidamente tratados na comissão. Muito obrigado, desculpe se apartei fora do seu tema. Imagina. Bom, deputado Flávio Serafim, só espero que meu tempo seja descontado, apenas isso. Mas o tema é importante. O tema é importante. Acho que esse projeto da FATEC, ele é um projeto que eu apresentei há mais de um ano. E no ano passado, ainda, em 2017, na audiência pública em que foram debatidos os problemas da FATEC, esse tema da eleição direta para presidente entrou em discussão. Está registrado, a gente tem isso. E já naquela ocasião eu fiz uma solicitação de que a gente fizesse uma audiência pública. O tempo passou, a gente não realizou, virou o ano. No início desse ano, o próprio movimento fez uma pressão, veio cobrando movimento da própria comunidade acadêmica para que o projeto caminhasse. Eu pedi inclusão em pauta e a gente fez então um encaminhamento de que houvesse uma audiência pública. O deputado André Siciliano, na arrumação da pauta, incluiu esse projeto antes que houvesse audiência pública. Coincidiu com a agenda do deputado Conde Bittencourt em Campos dos Goitacazes. Eu telefonei para o deputado antes para saber se poderia, já que já estava em pauta, deixar passar em primeira votação para a gente fazer o debate mais aprofundado entre a primeira e a segunda. Por isso eu permiti que o projeto continuasse em pauta. E no dia seguinte fui surpreendido por alguns deputados que tinham conversado com o deputado Conte, que havia solicitado que o projeto só fosse votado em primeira discussão após a audiência pública, como havia sido combinado anteriormente. Ali, todos nós no plenário, inclusive com as galerias cheias, tivemos uma sensibilidade de sair com o entendimento de que realizaríamos uma audiência pública, de que buscaríamos o deputado Conde Bittencourt para que essa audiência pública fosse realizada na semana seguinte ou na outra. Eu cheguei a conversar com o deputado Conde Bittencourt em plenário. Ele me disse que naquelas 2 semanas não poderia, mas que marcaria para a semana seguinte. Na semana seguinte, que é essa semana que passou, houve uma consulta do gabinete do deputado Conde Bittencourt para as datas. Aí foram oferecidas 2 datas. Das 2 datas a gente escolheu uma, dia 26 ou dia 3. Né?
a gente acha que tem que acontecer, e não é porque isso faz parte de projeto eleitoral, é porque a gente faz uma avaliação de que o momento político que a gente vive hoje no Estado, onde temos um governo que se enfraqueceu e perdeu o controle sobre a sua base parlamentar, contraditoriamente, é um momento propício para que a gente faça debates que são estratégicos para o Estado, mas que muitas vezes se contrapõem a interesses do governo de plantão. Quando a gente pensa na eleição direta para a presidência da FATEC, na reforma dos conselhos superiores da FATEC para que haja maior participação da comunidade acadêmica, o que a gente quer é ampliar o peso institucional da comunidade da FATEC. A gente vê que a crise que a FATEC enfrentou foi muitíssimo agravada pelo fato dela ter sofrido um processo de expansão completamente inconsequente, motivado inclusive por interesses eleitorais para agradar um prefeito, para agradar um político de tal região, e a gente não quer que a FATEC passe mais por isso. A gente quer que a FATEC, obviamente, como toda instituição pública, possa ser influenciada pelos governos eleitos, mas que tenha um planejamento institucional sólido, com um grau de autonomia respeitável, democraticamente estabelecido. Então, o projeto eleitoral que a gente tem para a FATEC é o de eleições diretas para presidente. Esse é um projeto que já tem mais de um ano tramitando nessa casa, e quem trouxe a pauta, inclusive esse ano, foi a própria comunidade. Então, o apelo que eu reitero é que a gente marque a audiência pública. É que a gente marque a audiência pública para que a gente tenha um cronograma para que isso aconteça. Porque esse mês foi passando, esse debate veio lá no início, na semana anterior ao próprio início do processo eleitoral. A gente já tem quase 40 dias de processo eleitoral. Aí daqui a 10 dias começa o segundo turno. Aí vai ser depois do segundo turno, quando já tem um outro governo eleito, deputados não reeleitos, e a gente não sabe nem como é que vai ser o funcionamento da casa. Eu não sei se eu vou estar aqui no próximo mandato. O que eu quero é que a gente consiga concluir os nossos mandatos com uma agenda o mais positiva possível para a educação pública do Estado do Rio de Janeiro. Foi para isso que eu cheguei aqui, e é esse o trabalho que eu tenho feito. Enquanto eu for parlamentar, não vou parar as minhas atividades parlamentares em decorrência do processo eleitoral. Estou aqui todos os dias, votando, discutindo, emendando, e o que eu gostaria, e o que eu cobrei, e reitero essa cobrança, é que a gente consiga não paralisar essa discussão, porque o que combinamos entre a gente foi que concluiríamos, ou pelo menos venceríamos a etapa da audiência pública já há algumas semanas. Não vencemos, espero que a gente consiga estabelecer esse calendário para que a gente tenha, de fato, uma posição construída nessa casa sobre o processo de democratização da FATEC. Bem, nós estamos tomando o tempo de Vossa Excelência, com certeza o presidente vai lhe conceder o dobro ou o triplo do tempo. Mas é um tema, era que o deputado Serafini sabe perfeitamente bem, está no seu primeiro mandato, da responsabilidade que essa Comissão de Educação e do bom conceito que goza no ambiente educacional do Rio de Janeiro. Se tem uma comissão que discute a questão da democratização, do fortalecimento, da defesa da educação pública no Rio de Janeiro, essa comissão tem nome, é a Comissão Permanente de Educação, e Vossas Excelências fazem parte. E o conjunto da sociedade fluminense sabe muito bem disso. Então, essa questão não cabe na Comissão de Educação. Agora, cabe o bom senso de quem preside. Eu tenho uma questão de bom senso que permeia os meus mandatos aqui há muito tempo. Eu não vejo momento para determinada matéria com a envergadura dessa, ambiente, para que a gente aprofunde com serenidade devida, com equilíbrio devido, uma decisão. Como falei, não conheço um modelo igual em outro estado. Não conheço meninos de 12 anos escolhendo presidente de rede de formação técnica e definindo políticas, quem vai definir, escolher e representar essas políticas. É um debate que a gente precisa aprofundar. Não é um debate como vencemos depois de muitos anos, a questão da consulta para eleição de diretores, hoje alcançando a FATEC, que antes era uma consulta por determinação da presidência, hoje é uma consulta por determinação de lei. Então, essa comissão sinaliza nessa direção. Agora, esse é um tema, deputado Serafini, que precisa de um amadurecimento que, como falei aqui no dia, sem preocupação com as galerias. Não são as galerias que vão nortear aqui a nossa pauta. Vamos ouvir a sociedade, ouvir as representações, mas entendo que, pela importância do tema,
nós não podemos tratá-lo dessa forma, aceleradamente, em função de uma fragilidade de um governo que está encerrando agora no dia 31 de janeiro. Então, o meu respeito ao pleito de Vossa Excelência, como a qualquer pleito, Vossa Excelência sabe como eu conduzo a presidência da Comissão de Educação, a isenção que conduzo. Vamos tratar dessa matéria, mas todos os colegas, me senti na obrigação, pela importância do tema, de consultar a todos os colegas. Quase todos apontaram impossibilidade de agenda para debater nesse momento um tema de tamanha envergadura. Mas fica aqui o compromisso, o tema vai ser, se o projeto será aprovado ou não, como está na sua origem apresentada, caberá ao plenário, caberá aqui às bancadas. Mas acho que é oportuno, então logo a gente passe, estamos falando aí de alguns dias, nós aprofundarmos o debate sobre esse seu pleito. Só deixar claro que a comissão não está se furtando a aprofundar esse debate. Mais uma vez, desculpe, deputado Waldeck, muito obrigado. Deputado Waldeck, desculpa a insistência, mas acho que a gente poderia aqui tentar chegar a um entendimento. Eu, na verdade, reconheço a minha insistência em que a gente realiza essa audiência pública, porque eu tinha essa expectativa desde o início do mês passado. E diferentes razões foram prorrogando a política de cotas, o início do processo eleitoral, e a prática é que não fui eu que estabeleci essa coincidência de calendários entre a necessidade dessa audiência pública e a proximidade do processo eleitoral. Foi a nossa dificuldade em agendar essa audiência pública há 40, 50 dias atrás, quando esse debate voltou à tona mais uma vez, trazido pela própria mobilização da comunidade escolar. Então, de minha parte, eu não tenho dúvida que de Vossa Excelência também, porque conversamos muito sobre isso muitas vezes, se a gente conseguisse sair daqui com o entendimento de uma data, mesmo que posterior à eleição, ao primeiro turno eleitoral, acho que seria extremamente satisfatório, porque mesmo que tenhamos o segundo turno no estado do Rio de Janeiro, e o próprio deputado Conte Bittencourt pode estar nesse segundo turno, a pressão por aquela agenda eleitoral tão cotidiana dá uma diminuída e a gente poderia dar continuidade aos debates, porque senão a gente fica com uma das comissões que mais funciona na casa, se não for talvez a que funcione com mais regularidade, com seus trabalhos praticamente paralisados por 2 meses em decorrência do processo eleitoral. Então, eu insisto de que acho que a gente pode tirar essa tensão do meio do salão, digamos assim, se a gente consegue chegar ao entendimento de uma data. Pode ser a primeira quarta-feira pós-eleição, pode ser a segunda quarta-feira pós-eleição, mas eu faço esse apelo a Vossa Excelência e ao deputado Conte Bittencourt para que a gente busque esse entendimento, para que a gente tenha um cronograma de discussão. E se não chegarmos a um entendimento na audiência pública, o projeto ainda vai ter que ser submetido a uma primeira votação e vamos ter que buscar mais entendimentos, porque a gente sabe que esse é um projeto que, pela sua natureza, é um projeto que demanda entendimento. Então, o que eu insisto, o que eu busco é que a gente consiga estabelecer o diálogo o mais rápido possível, porque é isso que a comunidade da FAETEC tem demandado, tem procurado, e é isso que a gente tem tentado canalizar desde o momento que apresentou esse projeto. Que a gente marque uma data e consiga estabelecer pelo menos um primeiro diálogo ao redor dessas questões que são levantadas rapidamente no plenário, mas que numa audiência pública a gente vai poder aprofundar, inclusive já trazendo experiências de outros estados, além, obviamente, das experiências das escolas federais que todos nós aqui já conhecemos. Então, fica essa nossa, mais uma nova insistência, para que a gente não pode marcar para agora, antes do processo eleitoral, mas para que antes do processo eleitoral a gente já estabeleça esse calendário. Com a palavra, deputado Waldeck Carneiro. Bem, senhor presidente, acabamos tendo esse momento, digamos, de apartes prévios à minha intervenção, mas são meus colegas da Comissão de Educação e é um tema que eu também acompanho. E sobre esse tema, deputados Conte e Flávio Serafini e deputado Luiz Paulo, eu percebo que há uma discussão avançada por parte de segmentos da comunidade acadêmica da FAETEC
não apenas em relação à eleição de seu dirigente, deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio, por favor. Não, porque na verdade, era impossível não começar por aí, mas eu estava dizendo aqui que segmentos da comunidade acadêmica da FAETEC têm avançado muito num debate que me parece muito promissor, deve merecer o máximo de atenção, inclusive quando da realização da nossa audiência, que é um debate que vai além da eleição do dirigente. É um debate que vai além da recomposição dos conselhos superiores da FAETEC para a participação dos diferentes segmentos daquela comunidade acadêmica. Mas é um debate que fala sobre a possibilidade de debater, de discutirmos, de refletirmos, deputado Luiz Paulo, sobre a mudança do perfil institucional da FAETEC, assemelhando-a ao funcionamento da rede de educação profissional científica e tecnológica, que é organizada a partir de institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Esse debate parece apontar para a transformação da FAETEC em algo que seria um Instituto Estadual Tecnológico. Enfim, é um debate que vai para além da escolha do dirigente, matéria que tem o meu voto, vai para além da recomposição do Conselho Superior, para que conte com a representação dos diferentes segmentos da FAETEC, matéria que tem o meu voto, mas eu acho que esse projeto, Flávio, é muito oportuno, que provoca na Assembleia Legislativa um debate sobre o próprio desenho institucional da FAETEC, que concepção, qual o projeto estratégico que o Rio de Janeiro vai querer ter nessa área tão sensível, que é a formação de quadros em nível técnico, pela rede estadual, e até a formação de quadros em nível tecnológico, também no âmbito da rede estadual. Então, eu acho que a nossa audiência, eu queria, fazendo um pouco de debate com vocês, com vossas excelências, perdão, é que a nossa audiência possa ir para além desse ponto, não é? Que ela possa tratar de algo mais complexo, que envolve a eleição do dirigente, porque a eleição do dirigente e a recomposição do Conselho Superior da FAETEC apontam para o princípio da autonomia aplicada também à FAETEC. Nós fizemos um exercício aqui, inicialmente o deputado Luiz Paulo, o deputado Conte e eu mesmo, depois outros aderiram a esse exercício, que foi na questão dos duodécimos. Conte se lembra, originalmente não estava o ESO, não é? Porque o ESO, a rigor, não é uma universidade, é um centro universitário. Mas fomos pesquisando e fomos constatando que havia várias possibilidades na própria legislação brasileira que estendiam as prerrogativas da autonomia universitária a determinadas instituições, mesmo que elas não tenham caráter universitário. Enfim, acho que é um bom debate que a gente precisa fazer. Eu queria aqui me manifestar nesse sentido. Mas eu quero também, deputado Nivaldo Molim, fazer menção a dois temas. Aí são os dois temas que eu quero aqui desenvolver. Um primeiro tema tem a ver com a data de hoje, 26 de setembro. Eu não quero deixar de mencionar esta data importante na discussão sobre a inclusão da pessoa com deficiência, e especialmente a inclusão da pessoa surda. Hoje é o Dia Nacional do Surdo, né? E essa data, 26 de setembro, foi, digamos, estabelecida em função da data de criação, da data de fundação do Imperial Instituto Nacional de Educação de Surdos, que não nasceu com esse nome, que já tem mais de 160 anos de existência, funciona aqui no Rio de Janeiro, no bairro das Laranjeiras, conhecido pela sigla INES, e o INES é para nós uma referência absolutamente incontornável quando se trata de pesquisa sobre a questão da educação para a pessoa surda, formação de professores para lidar com alunos surdos, ou seja, para lidar com a questão da surdez. É um centro de referência para pesquisas relacionadas à inclusão da pessoa surda, não apenas no campo da educação, mas no mundo do trabalho, na sociedade em geral. Então eu quero ressaltar aqui a importância desta data, quero ressaltar a importância de termos avançado no Brasil, uma das principais conquistas recentes da comunidade surda, que é o fato de termos garantido a língua brasileira de sinais, a Libras, como uma língua oficial do Brasil, não é? Estabelecida por lei e regulamentada por decreto federal. Ao mesmo tempo, lembrar que o nosso mandato tem esforços no sentido de fortalecer e valorizar a cidadania da pessoa surda, como projeto que nós apresentamos para garantir o atendimento das pessoas surdas nas repartições públicas estaduais, com atendimento mediado com interpretação de Libras.
com a presença de intérpretes de Libras, enfim, de maneira que eu quero aqui mencionar esta data, quero fazer menção de maneira respeitosa, saudar aqui desta tribuna o atual diretor-geral do INES, o psicólogo Marcelo Cavalcante. Quero saudar muito especialmente uma pesquisadora, que para mim é uma referência da educação de surdos, na história da educação de surdos, no Rio de Janeiro e no Brasil, que é a professora Solange Rocha, também do Instituto Nacional de Educação de Surdos. E se Vossa Excelência me permitir, fazer uma saudação que é pessoal à minha esposa, professora Irla Ribeiro, que é professora do Instituto Nacional de Educação de Surdos, do Departamento de Ensino Superior, há mais de 10 anos, coordenou por mais de 5 anos o curso de Pedagogia do INES, que é a primeira experiência de curso de Pedagogia bilíngue no Brasil, ou seja, é um curso de Pedagogia onde estudam alunos surdos e alunos ouvintes. Portanto, quero fazer a menção a essas pessoas, esses trabalhadores, esses profissionais do INES, que têm uma trajetória, têm uma história, têm uma relação, enfim, de compromisso com a luta pela emancipação, pela valorização, pela inclusão, pela cidadania, pela afirmação dos direitos da pessoa surda, nesta data que é o Dia Nacional do Surdo. Quero também, da pessoa surda, quero também lembrar os esforços feitos nas escolas públicas, das redes municipais, saúde especialmente a minha querida rede municipal de educação de Niterói, mas todas as redes municipais, a rede estadual, que tem professores e professoras fazendo um esforço importante para garantir a inclusão dos alunos surdos desde o início do seu processo de escolarização. Enfim, então uma menção muito especial assim, a cidadania surda, a luta das pessoas surdas no Rio de Janeiro por seus direitos, para sair da invisibilidade e para afirmar a sua cidadania plena no Rio de Janeiro e no Brasil. Segundo tema que quero aqui abordar, e esse de caráter um pouco mais complexo e grave. Eu vi ali fora, ele estava, enfim, se reunindo, enfim, conversando com uma pessoa, o deputado Flávio Bolsonaro. Enfim, por que faço menção ao deputado Flávio Bolsonaro, que é candidato ao Senado aqui pelo Rio de Janeiro? Não vou falar do deputado Flávio Bolsonaro, nem especificamente sobre seu pai, que disputa a eleição para presidente da República, mas quero falar de uma preocupação. E essa preocupação, hoje, me foi suscitada por uma publicação nas redes sociais. Eu tenho mantido essa preocupação há algum tempo. Há um movimento em construção, que é parte da luta política, que tem sido identificado pela hashtag Ele Não, que é um movimento liderado por vários segmentos de mulheres, e que se opõe politicamente, ideologicamente, né, ao candidato a presidente da República, deputado pelo Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro. Hoje, nas redes sociais, o vereador Carlos Bolsonaro fez uma publicação no Instagram de uma pessoa aparentemente morta, torturada com um saco na cabeça, sangrando, enfim, e sobre o peito desta pessoa, que consta na publicação nas redes sociais, está a hashtag Ele Não. O que eu quero aqui destacar? A preocupação central que quero aqui destacar desta tribuna. O Brasil, no último período, vem assistindo, vem conhecendo um aumento vertiginoso e, a meu ver, preocupante e temerário de uma forma de pensamento que se baseia no ódio, que se baseia na intolerância, que tem uma matriz fascista e que emite posições que revelam preconceito contra pobres, contra negros, contra mulheres, contra a comunidade LGBT. Nós estamos no estado do Rio de Janeiro. Esse estado, deputado Conte Bittencourt, é tido e havido como um estado de vanguarda.
Deputado Luiz Paulo e Vossa Excelência sabe que na minha trajetória eu tive a oportunidade, e até o privilégio, eu diria, de conseguir uma bolsa de estudos e passar uma temporada estudando, deputado Nivaldo, fora do Brasil, fazendo doutoramento na França. E percebi várias coisas. Uma das coisas foi que quando franceses e outros povos da Europa faziam menção ao Brasil, o que eles sabiam sobre o Brasil, o pouco que eles sabiam sobre o Brasil, tinha a ver com o Rio de Janeiro. Ou seja, o Rio de Janeiro é uma espécie de porta de entrada do Brasil. Pois bem, nesse estado, tido e havido como um estado de vanguarda, toda semana, a gente tem informação de um caso de um templo religioso de matriz africana que foi invadido, que foi vilipendiado, que foi ultrajado. Ora, gente, isso não é normal. Se fosse com uma igreja católica, seria igualmente gravíssimo. Se fosse com um templo neopentecostal, seria igualmente gravíssimo. Se fosse com uma sinagoga judaica, seria igualmente gravíssimo. Mas só acontece com o terreiro de Umbanda e de Candomblé. Isso não é coincidência. Isso nem é coincidência, nem pode ser visto com naturalidade. Há poucos meses, um estudante nosso, deputado Nivaldo, saindo da Universidade Federal Fluminense, do campus do Graguatá, à noite, e caminhando até as barcas para pegar o transporte de volta para casa, é um percurso que é coberto em 10 minutos, a pé. Esse estudante levou uma surra. Ele apanhou na rua. Ele não se envolveu em nenhuma confusão. Ele não provocou ninguém. Ele apanhou na rua porque ele é homossexual. Ou seja, pessoas estão se sentindo no direito de julgar e punir outras pessoas por sua confissão religiosa, por sua crença, por sua fé, por sua origem étnico-racial, por sua orientação sexual. Isso tem um nome. Isso é fascismo. Isso tem um nome. Na história do pensamento humano, e na história recente do pensamento humano, porque são ainda muito recentes, historicamente falando, as experiências que o mundo conheceu, e também sabemos quais são os legados dessas experiências. Aqui me refiro, por exemplo, à Alemanha de Hitler, à Itália de Mussolini, Portugal de Salazar, a Espanha de Franco, o Chile de Pinochet. Nós sabemos qual é o legado histórico dessas experiências totalitárias para os seus respectivos povos, para a humanidade como um todo. Ora, há quem acredite e afirme que o estupro parece ser agora uma questão de mérito. Há mulheres que merecem ser estupradas e há mulheres que não merecem ser estupradas, ou seja, é uma espécie de meritocracia do estupro. Estou ressaltando esses aspectos para falar do que é essencial da minha preocupação: o avanço temerário do pensamento fascista do Brasil. Isso não tem a ver com a luta partidária. Isso não tem a ver exclusivamente ou sequer principalmente com o processo eleitoral. Isso tem a ver com o processo civilizatório. Que civilização nós queremos ser? Qual nós queremos que seja o legado das nossas atuais gerações para o futuro no Brasil? O Brasil não tem a cara do fascismo. O Brasil não tem a cara desses regimes totalitários. Esse é um país multicultural. Esse é um país da acolhida. É um país da criatividade, da roda de rima, da roda de samba, da roda de choro. Essa é a nossa cara. Então me preocupa muito, e sobretudo que agentes públicos, qualquer pessoa, qualquer cidadão, mas sobretudo que agentes públicos possam
de forma direta ou indireta, incentivar, estimular, fomentar esse tipo de pensamento. Eu considero, e é a minha opinião, não é necessariamente a verdade sobre os fatos, é a minha opinião, e eu quero exprimi-la aqui dessa tribuna. Eu acho que quem tem tribuna tem que falar, quem tem direito de voto tem que votar, quem tem posição para assumir tem que assumi-la publicamente. Eu quero classificar como de péssimo gosto essa postagem feita nas redes sociais pelo vereador Carlos Bolsonaro, vereador aqui da capital, e quero, sobretudo, para além dessa postagem, manifestar minha posição e a minha luta permanente, onde quer que seja. Eu, muitas vezes, nos debates que temos feito, nos comícios domésticos, nas rodadas de conversa que são programas comuns durante a campanha eleitoral. Bom, durante o nosso mandato é comum o tempo todo, que a gente faz isso ao longo do mandato todo. Mas, às vezes eu saio até da discussão da eleição para aprofundar esse tema, para provocar as pessoas com esse tema, com essa reflexão. Porque pelo menos essa reflexão tem que estar em evidência entre nós. Mesmo que haja aqueles e aquelas que se contraponham a essa posição que estou assumindo aqui publicamente, mas que esse debate tem que estar evidenciado. O Brasil não pode caminhar na direção do obscurantismo, o Brasil não pode caminhar numa direção em que o preconceito e a discriminação sejam as matrizes das relações sociais, no tocante à condição socioeconômica, no tocante à origem étnico-racial, no tocante à orientação sexual, no tocante à crença, à fé, à confissão religiosa. Por isso eu quero aqui me manifestar de maneira muito clara, objetiva, em relação a esses temas, e queria agradecer a Vossa Excelência pela paciência em relação ao tempo, mas afinal de contas, fui aparteado preventivamente do início, era justo que tivesse um pouco mais de tempo nessa tribuna na tarde de hoje. Muito obrigado. Nada havendo mais, não havendo mais nenhum orador inscrito, antes a presidência encerrar a presente sessão, convoco os senhores deputados para a sessão ordinária do dia 27 de setembro de 2018, com a seguinte ordem do dia. Sessão ordinária, dia 27 de setembro de 2018. Projeto de lei número 1644-A de 2016, de autoria do deputada Tia Ju Valdec Carneiro. Redação final. Em regime de urgência, em votação e discussão única, redação do vencido, assim emendada. Projeto de lei 2042-A, 2016, de autoria da Comissão Especial instituída pelo requerimento número 49/2015. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 3041-A, 2014, de autoria do deputado Luiz Paulo. Em segunda discussão, projeto de lei número 3911, 2018, de autoria do deputado Paulo Ramos. Em primeira discussão, projeto de lei número 2010, 2016, de autoria do deputado Carlos Mink. Em discussão única, projeto de resolução número 798/2018, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto. Projeto de resolução número 799/2018, de autoria do deputado Rosenberg Reis. Indicação legislativa 255/2018, de autoria do deputado Benedito Alves. Indicação legislativa número 256/2018, de autoria do deputado Zito. Indicação legislativa número 266/2018, de autoria da deputada Marta Rocha. Indicação legislativa número 273/2018, de autoria da deputada Zeidan Lula. Requerimento número 473,
2018, de autoria da Comissão Especial instituída pelo requerimento número 259/2017, incluindo na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47, Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação em primeira discussão, projeto de lei 2210/2016, de autoria dos deputados Zaqueu Teixeira, Valdec Carneiro, Carlos Mink e Zeidan Lula. Incluindo na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47, Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 713/2015, de autoria do deputado Flávio Serafini, projeto de lei número 1271/2015, de autoria do deputado Dionísio Lins, projeto de lei número 2663/2017, de autoria do deputado Rosenberg Reis, projeto de lei número 4037/2018, de autoria do deputado Valdec Carneiro. Está encerrada a sessão.